Bem? Olá, como vai? Eu vou muito bem, e o senhor? Tudo bem, ótimo. Eu tenho zumbido no ouvido, sabia? Zumbido é difícil. Zumbido é muito importante esclarecer esse assunto para todo mundo que está em casa, para você também. Sim. Porque a situação mais comum que acontece no dia a dia dos consultórios é o médico chegar e falar assim, não tem cura, você vai ter que viver com isso. Foi o que eu ouvi. Não é assim. Tem cura? Não é verdade. Zumbido precisa ser investigado. Existem causas curáveis, sim. E quando não é totalmente curável, pode ser feito um tratamento adequado. Então vamos aos mitos e verdades sobre esse assunto. É mito ou verdade que zumbido no ouvido sempre indica que a pessoa terá algum grau de surdez? Olha o que eu trouxe aqui, ó. Mito. Isso é um mito. Muitas pessoas têm zumbido com audição normal. Então a questão é, a relação pode ou não ser direta. Pode ter zumbido com perda auditiva ou pode ter zumbido com audição normal. Perfeito. Isso é um mito. É mito ou verdade que, independente da causa, o zumbido não tem cura? Isso é um mito. Tem muitas Dá até um causas. funk, né? É, mito. É o funk do bem, do zumbido. Funk do Dr. Jamal. A gente precisa, não há dúvida de que a gente precisa entender que muitas causas são tratáveis e curáveis. Isso é um mito. Não aceite a situação de que você vai ter que conviver com isso pro resto da vida. Trate. Ótimo. É mito ou verdade que fumantes têm mais chances de desenvolver o problema? Olha aqui, ó. Isso é verdade. Os fumantes têm um alto índice de substâncias no sangue. A gente sabe, né, que a nicotina, tudo, ela pode gerar, então, uma vasoconstricção, diminui a vascularização, diminui o aporte, a chegada de sangue no ouvido. Isso pode irritar cada vez mais e gerar ou piorar o zumbido. Fumante, ó, você que fuma aí, ó, já era, não pode. É mito ou verdade que ficar em ambientes silenciosos é melhor para quem sofre de zumbido? Isso é um mito, porque quem fica no ambiente silencioso vai ouvir mais o seu zumbido e o cérebro não vai se adaptar à situação. Então, o silêncio absoluto é a pior situação para quem tem zumbido. É necessário, inclusive, nós vamos conversar daqui a pouquinho, que existem tratamentos do zumbido que são exatamente o fornecimento de som e não o silêncio. Perfeito. É o contrário. É mito ou verdade que o uso de aparelho auditivo não é indicado para auxiliar no tratamento contra zumbido? Isso é um mito também. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre uma tecnologia muito importante. Eu já vou adiantar, pode adiantar aqui? Pode. Mistérios que a gente vai falar aqui. Então, gente, hoje é importantíssimo investir no tratamento não medicamentoso do zumbido. Significa, não é remédio. Existem sim aparelhos auditivos com tratamento de zumbido. Eu vou mostrar para vocês então, como é que é. Vamos ver já. Vamos ver já? Pronto, sem mistério. Aqui Olha a aí, gente... sem mistério. Vou deixar aqui as plaquinhas, sem mistério. Olha só. Vamos entender por que existe o tratamento com remédio e o tratamento sem remédio. Tá. O tratamento com remédio, eu trouxe aqui para vocês um monte de remédio. Ó, deixa eu fazer aqui. É tudo de verdade? É tudo de verdade. Vamos engolir isso aqui. Não, ó. Vou tomar não, isso não, aqui, pelo amor de Deus. para ver se passa meu zumbido. Eu vou tomar. Não pode, gente, de jeito nenhum. A gente sabe que os remédios são uma alternativa, sim, para o tratamento de zumbido e a gente não pode deixá-los de lado. Mas o tratamento não medicamentoso, como eu disse para vocês, é importantíssimo, como, por exemplo, um gerador de som. Significa o seguinte, quando nós fornecemos um som para o nosso paciente, ó, isso aqui tem até volume, tem ligação com USB, quando a gente... É uma caixa de som. É, mas ela tem sons especiais que se aproximam do zumbido, fazendo com que o cérebro receba um som parecido com zumbido, um som de fundo, e o cérebro vai se acostumar com esse som de fora e com o zumbido. Por exemplo, sabe quando a gente entra numa sala com ar-condicionado, que tem aquele barulho? Você entrou na sala, você ouve o barulho. Daqui a 5 minutos,
Ele fica imperceptível. Ele fica imperceptível, mas o barulho continua lá. Mas, Por quê? doutor... Porque o cérebro, ele vai começar, ao longo do tempo, a mudar esta forma de enxergar o zumbido. Por exemplo, se eu coloco isso no meu quarto para eu dormir bem, se tiver alguém dormindo comigo, vai ouvir o barulho. Vai ouvir o barulho é bem agradável, inclusive. Tem aqui pra gente ouvir? Eu tô apertando todos os botões. Não, mas é uma delícia. Mas é uma música, é um... que é? São vários tipos de som, desde som de mar, som de chuva, som de vento, da natureza. Da natureza. Mas não é, muitos pacientes perguntam, mas então eu vou usar um aplicativo que tem? Não, tem que ser adequado e indicado pela fonoaudióloga, existe uma indicação, esse é um tratamento médico, né? Tá. Geralmente você acertou. A pessoa de dia usa o aparelho, que é um aparelho como se fosse um aparelho auditivo. Eu trouxe alguns modelos aqui para vocês. Existem aparelhos que servem tanto para a audição quanto para o tratamento de zumbido. Se a pessoa tem perdas auditivas, ela vai repor, então, a audição dela com o aparelho e, ao mesmo tempo, a pessoa vai tratar o zumbido. No mesmo aparelho? No mesmo aparelho. É questão de regulagem, de programação. E na hora de dormir, tira o aparelho? Tira o aparelho e põe aquele gerador de som de mesa. Tá. Gente, olha só o que eu estou trazendo. Isso é novidade, isso é coisa nova. Que legal, doutor. Olha, vocês que estão em casa vão ver isso aqui, é legal. Ó, aparelho auditivo recarregável. Não tem que trocar a pilha uma vez por semana a cada 10 dias. E ó, não precisa ligar em nada, é só encostar aqui. Ele já vai carregar à noite. Que moderno, não? Então, porque o custo das pilhas existe e não é só o custo da pilha. Uma pessoa com mais idade vai trocar, tem dificuldade visual, dificuldade manual para poder trocar a pilha. Aí as pessoas falam assim, mas eu não vou usar aparelho. Eu não vou. Eu não vou usar aparelho, porque esse negócio aparece, aparelho é feio. Mas olha que pequenininho. É que eu tenho uma outra surpresa para você aqui. Qual? Tá de Será costas? que alguém reparou aqui o que eu tenho na minha orelha direita aqui? Vamos reparar? Olha só, menor que meu pão. Vamos ver aqui, ó. O que tem aqui? Alguém viu? Não. Alguém tinha visto? Não. Olha aqui. É Tchan, tchan. Olha o que eu tinha aqui. Ninguém percebeu, gente. Tava comigo. Eu tava usando, mas ninguém percebeu. Então, gente, preconceito contra tratamento médico é algo que nunca deve existir. Eu sempre falo, deficiência não é bom, mas poder corrigir a deficiência é um privilégio. Claro. As perdas auditivas e o zumbido são poucas deficiências que têm um tratamento tão eficiente. E várias opções. Várias opções de cores, de tamanhos, mas a gente tem que pensar também em descobrir a causa do zumbido. O aparelho? Por que será que esse aparelho está aqui, gente? É para lembrar de uma coisa. Vou mostrar aqui em mim para vocês, ó. É grudadinho? Ele é grudadinho. A articulação do maxilar, olha aqui, ó. A articulação do maxilar pode inflamar se a pessoa usa prótese dentária móvel, a dentadura solta, ou ela tem um problema na arcada dentária. Aquela pessoa que estrala, que abre e fecha a boca, faz crack, crack, ou que tem bruxismo à noite. A articulação do maxilar, olha aqui, ó, quer ver, ó? Fazendo aqui assim, abre a boca, fecha, ó, abre, faz crack. Quando faz crack, significa, faz um crackzinho. Às vezes a pessoa nem percebe. Jura? Às vezes a pessoa não percebe, porque ela tá tão acostumada. Exatamente. Vai, vamos ver. Olha lá, abre e fecha, abre e fecha. Ele dá um pulinho. Ele dá um pulinho. Aí o que acontece com esse pulinho? Ele indica que existe um problema na articulação. Problemas na articulação do maxilar decorrentes de arcada dentária ou outros problemas, o mais comum é decorrente de arcada dentária ou próteses, pode gerar zumbido. Tá aí, gente, é uma causa curável do zumbido. Exatamente. Tá vendo? Uma causa curável. Outra causa que pode ser também é coluna cervical. Problemas de coluna cervical afeta a audição. Afeta a audição e zumbido. E o zumbido. Outra coisa que eu vou mostrar. Hoje eu trouxe muita coisa para vocês. Estou adorando, doutor Jamal.
Olha aqui, ó. Cadê a... Peraí que eu vou ouvir uma musiquinha no meu fone de ouvido. E eu trouxe para vocês isso aqui, que é uma copa, tá de ponta cabeça, que é bem legal. Existe limitador de intensidade sonora dos aparelhos de MP3 e celulares. Então, hoje, quando você ouve o celular, seu filho, ele tá lá, que você de longe tá ouvindo o barulho, não é assim? Aí você chega para ele, vem cá, bebê, vem cá comigo aqui, ó. Vem cá, eu vou botar um negócio no seu celular, que quando você botar no máximo, vai chegar nos 70%. Que já tá muito bom. Que tá muito bom e evita, então, a lesão auditiva induzida por ruído, que pode e geralmente dá zumbido. As pessoas que trabalham com barulho. Isso é fundamental. Protetor, a gente chama de EPI, equipamento de proteção individual. Pessoas que trabalham com muito barulho em ambientes ruidosos. Esse daqui, esse limitador de volumes, eu posso pôr e tirar a hora que eu quiser. A hora que quiser. Tá. Mas, obviamente, que à medida que a gente vai ensinando o adolescente... Exato. Treina o ouvido. Treina o ouvido, faz os exames auditivos. E pior, gente, agora eu queria falar uma coisa muito séria agora. É seríssimo. Zumbido, muitas vezes, é tão difícil tratar que a pessoa sofre muito. Então, não deixe isso para depois. Isso pode chegar a ser enlouquecedor se você não tratar. Muito cuidado. Outra causa de zumbido... Só não fiquei louca porque eu tenho a cabeça muito boa, senão tava louquinha. Não é difícil o zumbido? Ó, outra causa aqui, ó, perfuração da membrana do tímpano. A perfuração da membrana do tímpano pode gerar otite crônica, que gera zumbido. E essa perfuração pode ser causada por um negócio muito feio. Aprendi com o senhor. Pode mostrar, é um negócio muito feio, pode gente. Mostrar, vai, olha aqui, ó, um negócio muito feio. Aqui, ó, tá vendo? É um bastão de algodão. Eca, cuidado! Ele pode entrar no seu ouvido e perfurar a membrana do tímpano, ó. E perfuração da membrana do tímpano não é só esse negócio aqui, não. Aí a pessoa foi comprar e não tem. Não. Não tem, né? Mas não tem, eu tô tomando banho à noite, eu não vou sair, vou usar um palito de dente. Mas o palito de dente acabou. Vou usar um palito de fósforo, olha, ó, o palito de fósforo. Também acabou. Beleza, vou pegar um grampo de cabelo e enfiar lá dentro do ouvido. Então, olha só, gente, se o grampo vier aqui, ó... Pode causar uma lesão permanente. Olha aqui o que aconteceu com o grampo nessa maquete aqui. Perfurou a membrana, entrou dentro do ouvido. Perfurou a membrana, pode levar não só a perdas auditivas definitivas, como também ao zumbido. Zumbido precisa ser tratado quanto antes. Outra situação, barulhos súbitos muito altos, como fogos. E eu tenho um caso, é um alerta à população, porque nós estamos numa época que já vai ter eleição. Eu tive um caso muito complicado, pelo amor de Deus, ouçam. Sabe o panelaço? Sei. Eu tenho uma paciente que pegou uma frigideira, pegou e foi fazer panelaço. Pim, 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 pim. Ó a lesão aqui, ó. Ela mesma se feriu? Ela se feriu, foi um trauma sonoro. De tanto bater perto da orelha, o som lesou a audição e estamos tratando o zumbido. Cuidado! Lesões auditivas podem gerar zumbido. O zumbido pode existir sem lesões auditivas. Existem várias causas de zumbido. As pessoas às vezes desanimam. Ela fala assim, eu não... Porque é um tratamento longo às vezes, né, doutor Jamal? Geralmente é um tratamento longo mesmo. Mas, hoje, é 5 anos depois de 5 anos atrás. Ele tem toda a razão. Portanto, daqui a 5 anos, se a pessoa conseguir, daqui a 1 ou 2, não vai ter esse problema. Temos perguntas do pessoal de casa, já encontro o senhor aí no telão. Vamos lá, já. Pergunta do Rogério. Estou com zumbido forte no ouvido direito há 3 semanas. Para aliviar o desconforto, soube que é possível pingar gotas de óleo. Isso ajuda mesmo? Olha, Rogério, posso falar um negócio? Ajuda muito. A salada, né? Não vai ajudar o zumbido.
Então, assim, muito cuidado. Eu não quero desmerecer a sua pergunta, mas, puxa vida, isso pode gerar um alerta muito importante para as pessoas. Essa cultura de pingar coisas no ouvido está errada, pode piorar a situação. 3 semanas de zumbido tem uma ótima chance de tratar e resolver. Procure o seu médico rapidamente. Ótimo. Mais uma pergunta enviada pela Damara. Ansiedade causa zumbido no ouvido? Pode ser uma causa, inclusive, isso é verdade. Mas, além de poder ser a causa, geralmente piora a situação. Potencializa, porque a pessoa acaba focando no zumbido e ouvindo aquilo o tempo todo. A ansiedade, não há dúvida nenhuma, é parte do tratamento de zumbido. A ansiedade sempre piora, né, as coisas? Por que será que a ansiedade piora as coisas? Vamos entender por quê? Vamos. Porque a ansiedade é um estado de desequilíbrio no qual o corpo libera adrenalina. Porque a ansiedade é insegurança. Eu talvez tenha que lutar, talvez eu tenha que fugir, talvez eu tenha que correr. Então, a adrenalina fica o tempo todo em alto volume no sangue, por isso leva a várias complicações, inclusive doenças cardiovasculares. Muito obrigada. Boa dica, né? Muito obrigada, doutor. Ótima dica. A Conceição pergunta: eu já fiz vários exames e não dá resultado positivo. Estou sempre com zumbido. O que será que pode ser? Não fumo e não bebo. Então, a Conceição tem um quadro que é zumbido sem perda auditiva. Isso pode acontecer. O zumbido não é causado só pelo ouvido em si, pela própria toda a via de condução do ouvido até o cérebro pode ter algum problema. É interessante continuar pesquisando e também tratar. Ótimo. Mais uma pergunta, e agora da Jane. Trabalho com telemarketing, por isso fico muito tempo com o telefone no ouvido. Tenho mais chances de desenvolver o problema? O que posso fazer para amenizar o impacto do aparelho na minha audição? Sim, Jane, você tem maior chance de ter um problema de zumbido, porque, infelizmente, a maior questão envolvida ao telemarketing é a qualidade dos equipamentos, porque existe legislação para que se controle o tempo de exposição. Existe também os exames periódicos que são feitos especificamente para quem trabalha com telemarketing. Mas o grande problema, o que você pode fazer, é necessário que os aparelhos tenham som e não ruído. Porque Boa. Quando ele não tem qualidade boa, ele tem ruído. O seu ponto, se ele for ruim, como é que fica? Incomoda demais, você não aguenta. Então, equipamentos de ótima qualidade e cumpra todas as determinações legais do técnico de segurança do trabalho. Doutor Jamal, e quem vive com fone? Quem trabalha, por exemplo, no aeroporto, aqui na televisão e tal, tem mais predisposição, assim como é o caso da Jane? Se o fone de ouvido diminuir a intensidade externa do som até 85 decibéis, a pessoa pode ficar 8 horas por dia. Essa é uma questão técnica. Ela existe. Tem que trabalhar aqui no aeroporto, na rua, isso é normal, mas é necessário seguir rigorosamente as orientações médicas e, no caso do trabalho, de um técnico de segurança do trabalho. Só porque a gente está falando do ponto, tá uma chiadeira aqui. Ai, ó, tá vendo? E eu não falo? Ó, deixa eu ver. Nossa Senhora! Tá vendo? Quando começa a acabar a bateria, fica assim. Tá vendo? Agora, imagina a pessoa que fica com esse barulho. Quer dizer, imagina não, né? Porque você falou que tem o zumbido. Esse negócio fica o tempo todo chiando. Então, é muito difícil. Muito complicado. Próxima pergunta é enviada pela Cláudia. Tenho zumbido e perda auditiva de 40% no ouvido esquerdo. É verdade que um aparelho ajuda a mascarar o zumbido e melhorar a perda? Então, você quase acertou, Cláudia. Ele não mascara, ele trata. Os aparelhos auditivos, quando existe perda auditiva, ele repõe a audição e trata o zumbido. Essa é a grande novidade do programa de hoje. Tratamento não medicamentoso do zumbido. Aparelho auditivo não é só para audição, também para tratar o zumbido. O mesmo aparelho, é o mesmo, só que precisa de uma programação especial. Perfeito. Mais uma. A Bianca. Nas minhas férias, fiz um mergulho no rio e desde então meu ouvido está com um zumbido fraquinho, mas que incomoda antes de dormir.
A água pode ter danificado meu ouvido a ponto dele ficar com esse zumbido para sempre? Bianca, pode acontecer sim. Depende de que tipo de lesão, de que tipo de trauma. Pode ser que você tenha tido um barotrauma, que é o trauma pela pressão. Às vezes mergulhou muito fundo ou muito rápido. É necessário tratar. Bianca, trate o quanto antes. Tem que resolver esse problema, não fica deixando para depois. Muito bom saber dessas novidades, porque não sei se é preconceito ou falta de informação, ou os dois, mas às vezes a gente confunde, né, as coisas. E a solução é muito mais sofisticada do que a gente imagina. Procure a solução, porque ela existe, ela está nas suas mãos, você precisa usá-las. O Dr. Jamal Azan é otorrinolaringologista. O site dele, jamal.com.br. Muito simples, jamal.com.br. É sempre um prazer, uma satisfação recebê-lo. Eu adoro você, adoro vir aqui. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, doutor. tchau.